Hoje é um dia especial no nosso Brasil, né? Quantos de nós gostamos de carnaval, quantos de nós não gostamos de carnaval? Independentemente da gente gostar ou não, essa segunda-feira é marcada por cenas, notícias e tantas informações por esse Brasil afora. Eu acho que também é um momento especial para a gente se unir em oração. Quero que o programa de hoje traga a paz que você precisa, a alegria interior que você precisa. Nós estamos só começando, ao vivo para todo o Brasil. Vem comigo, vai lá, força, vai. Você vai entender porque é bom servir. Certo dia, uma garota pobre que vendia mercadorias de porta em porta para custear os seus estudos na faculdade de medicina, viu que só lhe restava uma simples moeda e ela tinha muita fome. Decidiu que juntaria toda a sua coragem e pediria comida na próxima casa em que oferecesse os seus produtos. Porém, seus nervos e sua vergonha a atraíram quando uma mulher abriu a porta. Em vez de comida, pediu apenas um copo de água. Aquela gentil mulher, analisando o semblante triste e sofrido daquela jovem, pensou que ela parecia faminta e assim, ao invés do copo d'água, deu-lhe um grande copo de leite. Ela bebeu e depois lhe perguntou: "Quanto lhe devo?" "Não deve nada", respondeu ela. "Minha saudosa mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa." "Pois te agradeço de todo o coração." Quando a garota saiu daquela casa, se sentiu mais forte fisicamente, e também sua fé em Deus e na bondade dos homens ficaram fortalecidas. Ela já estava decidida a se render, iria deixar tudo de lado, abandonar a faculdade de medicina e arranjar um outro emprego. Muitos anos mais tarde, aquela jovem mulher, agora uma serena senhora, ficou gravemente doente. Os médicos locais não conseguiam chegar à conclusão de um diagnóstico preciso e a enviaram para uma grande cidade da região, onde chamaram uma equipe especializada para estudar aquela rara enfermidade. Chamaram a maior especialista da região. Quando esta escutou o nome do povoado de onde a paciente viera, uma estranha luz encheu seus olhos. Era a sua cidade natal, e ela imediatamente subiu ao quarto da paciente para ver se a conhecia de sua época vivida lá. Vestida com sua bata de doutora, reconheceu aquela gentil senhora imediatamente. Retornou ao quarto de observação, determinada a fazer o melhor para salvar aquela vida. A partir daquele dia, dedicou uma atenção especial àquela valiosa paciente. Depois de uma demorada luta pela vida da enferma, ganhou a batalha. Finalizando o seu trabalho, pediu que lhe enviasse a fatura total dos gastos para aprová-la. Ela a conferiu e depois escreveu algo, mandando entregá-la no quarto da paciente. Ao receber a fatura, a paciente estava com muito medo de abri-la, pois sabia que levaria o resto da vida para pagar todos os gastos. Mas, quando abriu, seu semblante ficou tomado de espanto, e lágrimas de alegria e gratidão correram por sua face, com uma nota escrita na fatura que dizia: "Pago totalmente anos atrás com um caridoso copo de leite." Em resposta a uma ética da exclusão, estamos todos desafiados a praticar uma ética da solidariedade.
Eu tive o privilégio de poder conhecer o Dom José Moreira da Silva, é o bispo de Porto Nacional, Tocantins, e eu tive a possibilidade de conhecê-lo hoje pessoalmente. Já tinha ouvido tanta gente falar dele e tem uma característica. Quando as pessoas falam dele, falam sempre com um sorriso. E hoje eu entendi porque as pessoas sempre falam com um sorriso na face. Eu estou muito feliz de receber o senhor e eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e pelo seu jeito de ser. O senhor faz com que a igreja seja ainda mais próxima de cada um de nós. Então, Dom José Moreira, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, amém. Obrigado pelo convite de estar aqui com você da Rede Vida. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus. Eu estou vendo já uma característica, né? Um bispo com um chapéu um pouco diferente, né? Um chapéu um pouco assim característico. Esse chapéu, o que significa? Significa minhas origens. Eu sou jalapoeiro, lá do Jalapão, do Ponte Alto do Tocantins. Por isso é o Jalapão, é o capim dourado de lá. Então, minhas origens é de lá. O senhor não fez... Foi a cruz que o senhor fez com o capim dourado? Também a cruz do capim dourado. E o Papa... Deu para o Papa uma mitra. Uma mitra. De capim dourado. E diz que impressionou muito o Papa que é Francisco. isso? Como é que é? Muito. Levei para ele já. Quando o senhor foi ordenado bispo? Eu fui ordenado em 2009. 2009. Mas o senhor não foi logo já para Porto Nacional. Me parece que os primeiros anos de bispo foi em Januária. Foi, 14 anos em Januária, Minas Gerais. Fui ordenado bispo em Porto Nacional para Januária, em Minas Gerais. O senhor vem de uma família de, vários irmãos. Se eu não estou enganado, ele me falou, não sei se 13, 14, 15 irmãos? 15 irmãos, 13 vivos hoje. São 15 irmãos. Bênção. Nascemos na fazenda, na roça, papai trabalhando, fazendo rapadura, farinha, fazendo cachaça, fazendo tudo lá. Nasci lá e o padre passava de ano em ano nas desobrigas do certo. O padre Faustino, que já está no céu, que batizou nós, todo mundo, e passava lá. Então, lá que eu quis ser padre lá. Quando o senhor era ainda menino, criança, adolescente, o senhor já começou a sentir no coração o desejo de ser um sacerdote, de ser padre, de se consagrar a Deus? Sim. Lá o padre Faustino passava e eu ficava no meio do altar com o padre. Depois, quando terminei meu estudo em Ponte Alto, fui para Porto Nacional e lá conheci o seminário. O que é ser padre? Aí no seminário em Porto Nacional. O que mais chamou a atenção do senhor quando o senhor disse assim, eu quero ser padre? Mas o senhor queria ser padre por quê? Não, porque eu achava bonito o padre celebrar, o padre rezar, que minha avó já rezava, meus pais já rezavam. E eu aprendi todo esse encontro com o Senhor, e aprendi a rezar, cantar, e minha avó na Semana Santa. E eu queria rezar também. Como rezar? Como é voltar para sua região de origem, mas voltar anos depois de ter tido várias experiências, ter todo um caminho de filosofia, teologia, sua formação toda. Como foi voltar como pastor primeiro dessa região, como bispo dessa região? Olha, como bispo sim, porque quando eu estudei filosofia e teologia, eu estudei em Minas Gerais, Juiz de Fora, e voltei para Porto Nacional como padre. Depois mandaram para Minas Gerais também como bispo. E agora eu volto para Porto. Então, Minas Gerais me ensinou a ser bispo em Porto Nacional. O que o senhor aprendeu nessa escola toda para ser bispo e ser um bom bispo? O que mais toca o seu coração? O que o senhor aprendeu e hoje o senhor gostaria de dizer para um bispo, por exemplo, que está começando, recente ainda? O que foi que o senhor aprendeu como bispo e que poderia até facilitar o caminho desse novo bispo de hoje? Dom Alain Maria do Nodai, que era o bispo no processo de beatificação, que era um nobre francês, que foi bispo em Porto Nacional, que andava a cavalo, andava a pé, para atender o povo na periferia, na zona rural. Então, para mim, Dom Alain é o modelo para mim de bispo também, de pobreza, um nobre francês que veio da França para ser bispo em Porto Nacional. Olha, meu Deus, que era o Tocantins, tudo era Porto Nacional, ele andava a cavalo pelo Rio Araguaia, Rio Tocantins. Então, o modelo para mim é Dom Alain do Nodai. Quando a gente olha para uma foto como essa, por exemplo, aí a catedral, é isso? É a catedral, olha aí. Catedral, bonita, meu Deus, grande, imponente. Olha lá o seminário, no fundo do seminário. O senhor tem vários seminaristas ou é uma região de poucos seminaristas? Nós temos seminário propedêutico, temos filosofia em Palmas e teologia em Mariana, Minas Gerais. E quantos, mais ou menos assim, juntando todos, quantos são aqueles jovens que estão hoje decididos ou então fazendo um caminho de discernimento
para vocação Com sacerdotal? 15 ao todo. Nossa, maravilhoso. Filosofia e teologia, com propedêutico, filosofia e teologia, estamos com 15. 15 jovens, Jovens. que vêm da própria região. Própria região, tudo de lá. Eu vou precisar que o senhor fique mais 1 minuto comigo, pode ser? Pode, tamo aí. Então, ó, a alegria de hoje poder ter o nosso bom bispo, Dom José Moreira, primeiro bispo genuinamente Cantinense. tocantinense, e é isso mesmo. Primeiro- Ele esteve 14 anos em Januária, Minas Gerais, Ah, voltei. e foi transferido em 2022, né, pelo Papa Francisco, não foi? Foi agora. Agora, em 2022. Bom, nós vamos rezar hoje de forma especial pelos nossos bispos, pelos nossos pastores. Vamos pedir a Deus, né, para que esse coração eternamente sacerdotal, né, que toque também e desperte a vocação em muitos daqueles que nos acompanham aqui pela Rede Vida. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer para ele e aí então vamos receber a bênção das mãos ungidas dele. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier. O que significa indulgência? Se existe um sinal maravilhoso da misericórdia de Deus, é o sacramento da penitência. Jesus quis nos deixar neste sacramento um meio pelo qual pudéssemos recuperar a dignidade de filhos de Deus após pecarmos, um meio de nos revestirmos de novo com a veste da graça de Deus, depois de termos nos despido dela com o nosso não a Deus e aos irmãos. Que bom seria, não é mesmo, se conseguíssemos conservar definitivamente o estado de graça depois de sermos lavados pelas águas do batismo. Acontece que esse banho maravilhoso do batismo, uma obra do amor de Deus, que nos lava do pecado original e nos torna filhos adotivos de Deus, não anula a nossa vontade. Não nos tira a liberdade nem a tendência ao mal que o pecado original cravou em nossa vida. Vamos recordar a angústia do apóstolo Paulo. Ele diz em uma de suas cartas: "De fato, não entendo o que faço, pois não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero." Romanos 7, 15 e 19. Foi por causa dessa nossa fraqueza humana que Jesus nos deixou o sacramento da penitência. Por ele nos reconciliamos com Deus, nos libertamos dos pecados cometidos após o batismo, nos reintegramos na comunhão com Deus e com o próximo. Então, fiquemos tranquilos. Uma boa confissão nos abre as portas do céu, sim, Senhor. Deus nos perdoa sempre. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, diz o salmista. Mas nós precisamos nos livrar das penas desse pecado. Por isso, a Igreja nos recomenda o amor fraterno, as indulgências e as obras de penitência. A doutrina da Igreja sobre o perdão dos pecados é profunda e linda. Trata-se de uma doutrina iluminada pela misericórdia e pela justiça. Pecamos, fomos perdoados? Então, agora é necessário que as consequências desses pecados sejam enfrentadas e as penas temporais deles sejam perdoadas. Esse perdão, esse final de misericórdia de Deus por nós, são as indulgências. Houve problemas no passado em relação às indulgências? Claro que sim, não podemos negar. Esses problemas, porém, referem-se ao entendimento do que as indulgências representam. Pela oração, pela penitência, pelo exercício de obras de misericórdia, conquistamos a indulgência, o perdão de Deus para os pecados que cometemos e que, embora perdoados, deixam consequências que precisam ser reparadas. Eu continuo a entrevista com o nosso bom bispo. Ele realmente é especial. É Dom José Moreira, o primeiro bispo genuinamente tocantinense. E eu gostaria de fazer 2 perguntas para o senhor. Uma delas é a sua participação enquanto padre na emancipação política do Tocantins. Eu sei que o senhor teve um papel forte, decisivo. Como é que foi a sua atuação num momento delicado como esse momento de passagem?
Olha, a igreja na época do Tocantins e Porto Nacional, que é mãe do Tocantins, fizemos uma campanha, um baixo-assinado na época e levamos para o Luiz de Guimarães, em Brasília. Isso nós estamos na década de Da Constituição de 88. 88. Levamos lá para dividir o Tocantins e também dividir lá no Rio lá. Levamos lá para dividir o Tocantins. Junto com o governador Siqueira Campos, que estava de guerra de fome, juntamos a ele na época para a igreja, para criar o Tocantins, porque o Tocantins era a miséria do Goiás. Então aí o Tocantins tinha que criar um estado novo. Isso foi interessante. Então a igreja fez, e eu como padre na época, com o Dom Celso Pereira de Almeida, nós fizemos uma campanha e eu levei com 3 ônibus em Brasília, no baixo-assinado, para criar o Tocantins. Foi nessa época, uma força, a igreja do Tocantins e Porto Nacional. Olhando para a igreja de hoje, a igreja que enfrenta as suas lutas, a igreja que tem, ao mesmo tempo, uma visão de futuro, nós podemos ficar esperançosos em relação aos caminhos que nós estamos traçando enquanto igreja católica no Brasil e no mundo? Temos, porque temos que trabalhar agora o laicato. Como trabalha o laicato hoje? Os leigos e as leigas. Como a pastoral do laicato trabalhar? Então, nós estamos confiando no laicato. Não é padre, não é bispo, mas é os leigos cristãos, como diz o Papa, né? Nessa casa comum, trabalhar dentro da política também. Está precisando disso, de um trabalho do laicato. E, nesse sentido, de uma forma muito concreta, o senhor tem ajudado a implantar as Santas Missões Populares. Santas Missões. Os leigos à frente. O leigo, a Santa Missão, movimentar todo mundo, falando de uma igreja, como pede o Papa Francisco, uma igreja sinodal, uma igreja que trabalha, que todo mundo faz parte desse corpo que é a igreja, e cada um no seu lugar. Como diz, o leigo e as leigas, sal da terra e luz do mundo. A função do padre, do bispo, mas dos leigos. O leigo que está na família, a pastoral familiar, a pastoral do idoso, a pastoral da juventude. E como trabalhar isso e a igreja está junto também. Eu queria fazer um convite, se o senhor pode... Quem está em casa vai receber agora a bênção das mãos ungidas. Vamos fazer o seguinte, você que está em casa e nos acompanha. O senhor pode vir aqui? Tirar o chapéu. E nós vamos receber a sua bênção. Tirar o chapéu aqui. Eu esperei muito esse momento. E eu sei que também... vem cá, representando todos os nossos telespectadores, todas aquelas pessoas que a Thaisa está aqui, que também vai receber das mãos ungidas de Dom José Moreira da Silva. É uma família. A Rede Vida cuida da família. Pois peçamos a bênção. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo, abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero te agradecer. Amém. Obrigado. Eu também te agradeço por tudo. Muito obrigado. Né? Obrigado. Recebemos um anjo que veio nos visitar. Obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Nossa, gente. Obrigado. Dom José Moreira da Silva. Dalcides, eu queria conhecer mais sobre ele. Entra aí nas redes sociais, conhece um pouco o trabalho bonito que ele tem feito de evangelização, com esse jeito espontâneo dele, com esse jeito simples. Que Deus abençoe também o nosso Brasil. Hoje eu tenho pedido muito pelo nosso país, pelos nossos jovens, pelos pais que estão preocupados com esses tempos de carnaval. Senhor, vem em socorro das nossas famílias. É o teu povo. Uma nova canção. Recebe do Espírito. Uma paz, uma serenidade interior. A dureza de coração é um obstáculo significativo para o crescimento espiritual e pessoal. Quando o coração se torna insensível, fechado para a graça divina e para as necessidades do outro, ele impede o desenvolvimento de virtudes como o amor, a paciência e a compaixão. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima nos ensina que a conversão dos corações é fundamental para o crescimento espiritual. Quando nos fechamos, ignorando o apelo da Mãe Celestial para a conversão, ficamos como terras áridas, incapazes de receber a semente da Palavra de Deus e permitir que ela frutifique em nossa vida. A dura realidade do pecado nos torna insensíveis às necessidades dos outros e às próprias exigências do amor cristão.
Porém, quando nos voltamos a Maria, com humildade e confiança, nosso coração se torna capaz de acolher a graça divina, assim como ela o fez. Somente com o auxílio de Nossa Senhora, acolhendo suas orientações de oração, penitência e amor ao próximo, podemos suavizar nossos corações e permitir que a graça de Deus nos transforme, fazendo-nos crescer na fé e no testemunho do Evangelho. Nada impede mais a graça de Deus que um coração fechado, bloqueado. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas a gente vai se tornando resistente. A gente vai insistindo em ter razão. A gente vai conservando as mágoas no coração. Guardando aqui dentro, ó, aquilo que vai tornando o nosso coração pesado. Deus não fez a gente para a gente viver dessa forma. Por isso que Ele nos convida a confiar, a deixar que o seu amor nos transforme, mas nos transforme de verdade, sabe, por dentro. Lembra do faraó do Egito? Moisés foi enviado para libertar o povo. E Deus mostrou sinais claros do seu poder. Mas, diz a palavra de Deus, que o faraó resistiu. Mesmo vendo os milagres acontecendo, o faraó se recusava a mudar. Se recusava a ceder, a abrir o coração a algo novo. E ele se fechava cada vez mais. No fim, você conhece a história bíblica, o faraó sofreu as consequências da dureza do seu coração. Sabe, tem sinais, minha gente, que a gente deve entender como bênção dos céus. Cuidado, porque às vezes as situações estão tão transparentes na nossa frente, e a gente, como o faraó do Egito, a gente fica tentando insistir que não. Quando é Deus que fala, quando é Deus se mostrando, você percebe também que a paz é quando a gente começa a fazer aquilo que é vontade dEle. Você está há tanto tempo insistindo numa ideia. Uma coisa é perseverança, outra coisa é cabeçudice. Pode ser que insistir demais nessa ideia, nesse conceito, nessa forma de ser, talvez seja mais orgulho do que humildade, sabe? O que é que você precisa desistir? Desista. Tem coisas na sua vida que você precisa desistir? Desista. Você sabe que às vezes você está querendo ajudar muito uma pessoa. E você aconselha essa pessoa, você faz tudo por essa pessoa. Chega um ponto que os sinais são tão claros que você está insistindo numa linha que não é bom para você, não é bom nem mesmo para essa pessoa. Eu me lembro como se fosse hoje. Aquele homem era viciado em jogos. E havia alguém na família que bancava esse vício dele. Até o dia que essa pessoa disse: ô pai, eu não vou mais bancar esse vício seu não. E a partir daquele momento, esse pai teve que se reinventar, superar o seu vício, a sua compulsão, porque já não tinha mais recursos. Sabe, gente, algumas coisas a gente precisa amadurecer. Algumas coisas a gente precisa dizer para a outra pessoa: agora é com você. Cuidado, porque muitas vezes a gente infantiliza. A gente quer ajudar alguém, mas aí a gente quer dominar também essa pessoa. A gente quer ajudar alguém, mas a gente quer que a pessoa faça do jeitinho que a gente falou que é para fazer. Você sabe, você ajuda, mas depois você também deixa aí. Deixa que essa pessoa faça o próprio voo. Caso contrário, você vai sempre ter alguém dependente de você. E, gente, eu estou falando de gente com 30, 40, 50, 60 anos. Aquela mãe até hoje me chamou a atenção. Aquela mãe, eu dava aula para ela na PUC para a terceira idade. E ela era uma das minhas alunas. E ela já com os seus 75 anos me diz: ai, o meu filho, quase 60 anos, Dalcides. Mas coitadinho, nunca deu certo na vida. Então ele fala assim: mamãe, paga o meu condomínio.
Ele está casado, Dalcides, tem até filhos. Mamãe, preciso colocar gasolina no carro. Ai, Dalcides, então eu já deixo o meu cartão de crédito com ele. Coitadinho, coitadinho. Talvez essa mãe chegou aos 75 anos de idade e infantilizou esse filho. Esse filho não vai alçar voo porque a situação está muito cômoda e ele se sente vítima e tem um discurso de derrotado. Você entendeu que às vezes a gente pode infantilizar as pessoas ao nosso lado? Ajude, mas deixa que o outro faça o seu próprio caminho. Dê a mão estendida, mas num determinado momento solta essa mão. Como Deus faz comigo, como Deus faz com você, para que você alce voo, para que esse alguém alce voo, que essas palavras caiam no seu coração e despertem você para a realidade. Em alguns momentos é lindo a gente estender as mãos e ajudar, mas até a ajuda tem seu limite. Cuidado para não ultrapassar, porque quando a gente ultrapassa inclusive a nossa generosidade, a gente acaba escravizando o outro. Pensa nisso. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura. Deixa ele trabalhar e enquanto ele te molda, tá claro isso? Ele cuida. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos e lhes contou essa história. Um homem ia viajar e chamou 3 empregados. Ele confiou a cada um uma quantia de dinheiro, de acordo com a capacidade de cada um. Para o primeiro, deu 5 talentos. Para o segundo, 2. E para o terceiro, 1. Depois partiu. O primeiro, sem perder tempo, investiu o dinheiro e conseguiu dobrar o valor. O segundo fez a mesma coisa e também dobrou o que tinha recebido. Mas o terceiro, com medo de perder o que tinha, cavou um buraco e escondeu o dinheiro. Quando o patrão voltou, ele pediu contas de seus servos. O primeiro disse: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, e agora eu trouxe mais 5. O patrão, contente, respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi responsável no pouco. Agora confiarei mais a você. Venha celebrar comigo. O segundo servo fez o mesmo, trazendo os 2 talentos que recebeu, dobrando o valor. O patrão também o elogiou e o recompensou da mesma forma. O terceiro servo explicou: Eu sabia que o Senhor é exigente. Então, com medo, enterrei o talento. Aqui está o seu. O patrão, decepcionado, disse: Servo preguiçoso, se sabia que sou exigente, por que não ao menos colocou o dinheiro no banco? Tire o talento dele e dê ao que tem mais. Quem se esforça, recebe mais. Quem não faz nada, perde até o pouco que tem. Caína Bressan, ela esteve aqui nos nossos programas e eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história. E ela vai contar um pouquinho do seu testemunho. E esse testemunho fala a alma, fala o coração. Quer acompanhar? Vem comigo, vai. Eu sou devota de Nossa Senhora das Graças. Comecei a acompanhar o programa do Dalcides e através do terço da Nossa Senhora do Abraço eu consegui alcançar uma graça. Meu pai tinha 70 anos na época, um idoso, foi espancado até a morte e um casal vizinho bateu com socos e chutes, chegou a dar traumatismo craniano encefálico. E eu precisei vender meu carro que eu tinha na época para pagar advogado. Fiquei mais de 4 anos andando a pé. Fiquei muito assim, chocada e desacreditada em Deus. Naquele momento eu falava que eu não precisava de Deus na minha vida, não acreditava em Deus, porque meu pai, devoto de Nossa Senhora Aparecida, sempre na igreja. E onde estava Deus naquele momento? Eu estava com a televisão ligada, não sei porquê, deixei na Rede Vida por um acaso, passando. Entrei na cozinha, olho para a televisão, o Dalcides está falando. Parece que ele estava falando para mim, sabe? De fé, de se apegar em Deus. E a partir dali eu comecei a seguir, não conhecia nada do programa dele. E foi o que foi alimentando, né, a minha fé. Foi muita perseverança, eu com a minha fé nunca desisti, indo para a igreja, é o que me deu força. E agora eu consegui essa graça de ter o carro novamente. E eu falo que é a minha fé, é a espiritualidade do Dalcides que me preenche. Deus existe e eu estou aqui por causa dele. Eu acredito
graça de Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você escreve para mim e diz assim, Dalcides, eu estou precisando de oração, sabe que tem recadinho chegando em todas as partes do Brasil, né? E eu fico muito feliz. Por exemplo, vou colocar agora, a Adriana me escreveu, a Ana Lídia me escreveu, a Andréia, só para vocês terem uma noção. A saúde do meu filho foi operado do coração, talvez ele precise de outras. Adriana, eu estou aqui em sintonia de oração e todos os dias, quando termina o Escolhas da Vida da manhã e da tarde, eu corro lá para a capela e me coloco em oração. E hoje será por você e pelo seu filho. A Ana Lídia me escreveu. Ela disse, a operação dos pés da minha filha. Os médicos me disseram que vão operar lá, mas não sabem se vai dar certo. Mas eu creio, Deus está fazendo. Ela será curada dessa condição. Ana Lídia, eu creio. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Essa é a nossa oração e eu quero que você faça essa oração junto comigo. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Andréia, pode contar comigo, filha. Ela disse assim, saúde da minha filha, que ela seja curada desses miomas. Ela é tão jovem, trabalhadora, mas eu creio no poder de Deus. Ele tudo pode. Andréia, eu vou pedir pela sua filha. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Abraça-me. Cuida desses que agora clamam, pedem. Pais que hoje preocupados com os seus filhos. Onde estão esses filhos? Alguns deles não deram notícia, alguns deles estão distantes. Nesse fim de semana, envolvido em tantas coisas. Eu peço, Senhor, vem em socorro desses que clamam, desses pais que agora clamam comigo. Eu creio e tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Assim seja. Amém. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Hoje eu preciso. Programa especial mesmo, toca a alma, toca o coração, né? Daqui a pouco eu vou lá para a capela e eu me coloco em oração juntamente com você. Vem. Olá, Dalcides. Gostaria de pedir oração para um tio que amo muito. Ele foi diagnosticado com câncer no reto e há um ano atrás eu conheci o seu programa. Passei por um momento difícil com meu irmão. Você me ajudou muito com suas sábias palavras. Ele sofreu um acidente e os médicos diziam que ele iria morrer e que só mexeria os olhos. Teve fraturas na cervical, nas vértebras C3, C4, C5 e C6. Foi horrível. Momentos muito difíceis, mas que junto a você na Rede Vida pude aumentar minha fé. Você é um anjo que Deus colocou em nossas vidas e já te agradeço por tudo. Hoje ele está em casa em recuperação e já respira sozinho. Come ainda sem movimentos nas pernas e braços. Veio muito magro e cheio de machucados pelo corpo. Triste demais, mas não importa, pois ele está vivo e a cada dia melhor, com quase todas as feridas fechadas. Ele engordou e está fazendo fisioterapia. E eu creio que vai adquirir força nos braços e logo nas pernas também. Nesse mesmo período, minha sogra adoeceu de um câncer e em 3 meses Jesus a chamou. E foi muito difícil sem ela. Mas Deus quis assim, e com suas orações estamos caminhando. Estou buscando forças para ajudar meu tio, é claro.
Sempre com você, minhas madrugadas são ótimas. Com você, eu, minha irmã, minha mãe, tia e sobrinha Júlia, todos em oração. Me ajuda, Dalcides, com mais essa missão. Meu tio se chama Onivaldo Dias Vieira. Ele é irmão mais novo da minha mãe. Mas creio que vamos vencer tudo isso com meu tio e meu irmão Valdemar Antônio Muniz. Meu sogro está com Alzheimer. Dia 2/8/23, ele completou 81 anos. Ele sofre muito com a ausência da minha sogra. Reze por nós, Dalcides. Me chame algum dia para ir à missa nessa linda capela com nosso querido Dom Fernando. Você é uma bênção. Que Jesus te abençoe muito e sempre. Queria muito um dia te dar um abraço como gratidão. Obrigado, Dalcides, e toda a equipe da Rede Vida. Valdirene Lazara Muniz de Sales. Toda terça-feira eu tenho aqui o meu programa. Eu amo fazer esse programa também. Eu amo fazer o Escolhas da Vida, o Conta Comigo e também o nosso Viva a Vida. Olha, teve até um dia que eu subi no touro, hein? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Terça-feira, às 8h30 da noite, tem participação especial. Grandes nomes da música e a gente vai estar juntos. Tchau, gente. Fiquem na paz. Pula, foi